Ok. Então, vamos hoje estudar Campos de Jacobi, que no livro do Manfredo corresponde ao capítulo 5, não é isso? Então, vamos iniciar hoje. O Campos de Jacobi, o Manfredo também, é sempre bom dar uma lida lá na introdução, né? O Manfredo explica bem como esse é um tópico que relaciona geodésicas e curvatura. Okay? Então, os campos de Jacobi são campos ao longo de curvas, ao longo de geodésicas, mais precisamente, que dão informação que relaciona a geodésicas e curvatura, certo? Então, os campos de Jacobi, por exemplo, eles vão, se você tem uma família de curvas geodésicas radiais partindo de um ponto, de alguma forma, a norma desses campos diz o quanto essas geodésicas estão se afastando ou se aproximando. Então, essa, digamos assim, é uma motivação natural. Mas o que é muito legal é que esses campos relacionam, né, geodésicas e curvatura, tá? Essa, digamos, é a introdução geral. Como é que começa a história? A observação aqui é a seguinte. Quando você tem, considere uma variedade riemanniana, um ponto P nessa variedade, e um vetor tangente em P, tá? Aí você pode olhar essa estrutura aqui, olhar o espaço tangente, olha, ver no espaço tangente. Agora você toma um outro vetor W qualquer no espaço tangente que você a ver, a gente identifica, né, com o próprio TPM. Então, aqui no espaço tangente, então eu tenho o vetor V, né, que é o vetor tangente em P, e um vetor W aqui no espaço tangente. Então, eu vou considerar, como nós já vimos isso antes, né, uma curva no espaço tangente, que no ponto definido entre, chamado de V de S, tá? Entre menos epsilon e epsilon, que no zero passa por V com velocidade W. Tá? Está escrito aqui. Aqui é zero também. Que num tempo zero passa no ponto V, e nesse instante a velocidade é W. Então aqui é V' de zero. Ok? Então, o que é que a gente pode fazer agora? Aqui no espaço tangente, você pode considerar essa família aqui de segmentos, que vai de zero até V de S, certo? Então, a gente sabe que para cada S fixado, esses segmentos aqui partindo da origem, tá? Pela exponencial, tá? São levados em geodésicas, chamadas geodésicas radiais. São essas aqui de baixo. Então, a imagem desses segmentos de retas no espaço tangente, partindo do zero, indo até V de S, a imagem são essas curvinhas aqui na variedade, que são geodésicas radiais. A gente já verificou isso. Tá bom? Para cada S, você vai ter aqui esse segmento aqui. Que segmento é esse? Se o S está fixado, o segmento é o segmento T, V de S. Tá? Fazendo o T variar, isso parametriza esse segmento. Quando você aplica a exponencial, a imagem é uma curva, né? Para cada S é uma curva, tá? E que é uma geodésica partindo de P, chamada geodésica radial. Muito bem. Tudo aqui deveria ser... Eu escrevi alfa, depois eu mudei para gama. Ok? Então, vou apagar aqui que parece um ponto.
Então, essa é uma geodésica que liga o ponto P, que é o próprio gama de zero, para cada S, ao ponto gama de 1, né? Que é, por definição, exponencial do V de S. Muito bem, agora fazendo T e S variarem, né, isso aqui a gente viu, define o que a gente chamou de superfície parametrizada em M, tá certo? Observe que a gente nem se preocupa muito se o domínio é aberto, né? Mas isso aqui define, tá? Para uma curva não trivial, uma superfície parametrizada em M. Com a peculiaridade, né? Essa, que seria, basicamente, seria como se aqui você visse esse leque, a superfície seria a união aqui, seria esse conjunto aqui, parecendo um triângulo. Tá certo? Isso seria mais ou menos a imagem da superfície parametrizada. Aqui, como a gente desenha já em dimensão 2, né? Isso aqui é o desenho é uma superfície de dimensão 2, aí fica parecendo aqui um abertozinho, tá? Mas imagine dimensão alta, 3, por exemplo, né? E dentro aí uma superfície, tá? Essa superfície ela tem sempre dimensão 2. O que a gente viu bom, primeira observação, né? É que quando você deriva isso aqui em relação a t, quando faço t variar, eu estou aqui, o vetor tangente, a derivada em relação a t é o vetor tangente dessas curvas aqui, que são geodésicas, né? Então, a derivada de f em relação a t é a mesma coisa de você derivar ao longo, olha para cá, derivar f em relação a t, derivar isso aqui em relação a t, que é o próprio gama linha, certo? Então, é a derivada dessa curva gama linha, que é uma geodésica. Okay? Eu vou usar esse fato. E, bom, a derivada em relação a S, pela regra da cadeia, é isso aqui. Bom, como gama é uma geodésica, tá certo? A derivada covariante de gama linha é zero. A derivada gama linha é df dt. Então, a derivada covariante de df dt dá zero, tá? Simplesmente uma maneira de dizer. Ou seja, df dt é gama linha. Gama linha é o vetor tangente de uma geodésica. Tá? É zero, por definição. Tá? Gama linha paralela. Bom, na aula passada, né, ou seja, nós vimos duas maneiras já observei aqui, né, da gente verificar a questão de comutatividade das derivadas, tá? Então, no caso da derivada segunda, nós vimos na aula passada que quando a gente pode comutar, tá? Quando a gente comuta, aí a diferença é um termo que depende da curvatura desses vetores. Ou seja, isso aqui foi um lema específico que nós vimos na aula passada, tá? Isso aqui. Opa. Essa igualdade aqui, tá bom? Então, como é que a gente parte? A gente parte do seguinte fato, é que como aqui, como essa derivada aqui é zero, né? Porque esse aqui é o vetor tangente, é uma geodésica. Como essa derivada é zero, para qualquer t, se eu derivar em relação a s, continua dando zero, tá? Estou derivando a constante, estou derivando zero. Então, como isso aqui é zero, a derivada em relação a s continua sendo zero, tá? Agora, o que é que eu faço? A gente comuta aqui as derivadas, tá? Então, essa igualdade, né, a gente está trocando aqui a derivada em relação a s com a derivada em relação a t. Às vezes eu escrevo d rondo dt e às vezes o d normal, tá? Na verdade, a confusão foi quem fez foi o Manfredo. No capítulo anterior está assim e agora nesse capítulo está assim. Mas o significado é que importa, tá? Questão só de notação. O fato é que você troca, tá? Sei lá, é tudo d, tudo... Deveria ser tudo assim. D assim. Ups. Tá? O importante é o significado. Então, eu posso trocar a ordem das derivadas e aparece um termo da curvatura, tá? Só que eu estou escrevendo agora nesse formato.
Lá no lema, a gente calculou isso aqui, de um lado e do outro apareceu esse menos esse, tá? Então, a mesma coisa que tá aí. Então, bom, agora, um outro lema que nós vimos foi um lema de simetria, no caso de uma derivada, tá certo? Aqui é uma derivada só, tá? A derivada covariante desse campo. Então, nesse caso, a derivada, ela não, você pode trocar a ordem, tá? Você tem uma superfície parametrizada. Então, é o que a gente faz agora nessa igualdade. Nessa igualdade, eu apliquei aqui só, eu troquei a ordem dessas derivadas, tá? Esse é o lema de simetria. Para uma derivada, a gente pode trocar a ordem. Para duas derivadas, pode também, mas tem uma correção, que é a curvatura. Tá? Essa que está acontecendo. Então, daqui, essa igualdade aqui, eu troquei a ordem aqui, S com T, tudo bem? E aqui a gente trocou também a ordem desses dois termos, que faz, a gente sabe, né, pelas simetrias do tensor de Riemann, se você trocar, por exemplo, esses dois primeiros, foi o que a gente fez, muda o sinal da curvatura, tá certo? Então é isso. Agora, aí você olha agora para essa equação, isso aqui igual a zero, tá certo? Então, se você chama a derivada em relação a S de J, tá? Observe, faça para S igual a zero, quando S é zero, você está com a geodésica particular, tá certo? É a geodésica que corresponde ao segmento 0V, o seu V original aqui. Ok? Então, em S igual a zero, né, você chamar a derivada de F em relação a S de J, então você vai ter um campo ao longo de uma geodésica, tá certo? Chamada de gama essa geodésica. Então, aqui tem uma equação. Ó. Isso aqui para S igual a zero depende só de T, tá certo? Então, isso aqui eu vou chamar de J. Então, para essa família, esses campos aqui, estou chamando de J, satisfazem essa equação. Derivada segunda, que a gente vai denotar assim, de J, ok? Mais R de quem? Isso aqui é gama-linha, né? Gama-linha, J, gama-linha igual a zero. Entendeu? Então, isso é, digamos, mais ou menos uma motivação do curso. A observação aqui, então, é a seguinte. Nessa construção, quando você faz essa construção aqui, pega um vetor, uma curva aqui, faz essa variação de geodésicas, tá certo? Considera, digamos, isso aqui, cadê? A derivada em relação a S. Isso aqui vai ser um campo ao longo de uma dessas geodésicas, tá certo? Então, esse campo satisfaz essa equação. Isso aqui vem essencialmente desse lema aqui da mudança mudança de ordem da derivada segunda, entendeu? Que envolve a curvatura. Então, a gente vai ver que essa é uma equação especial na variedade para campos ao longo de curvas, particularmente ao campo de geodésicas. A gente usou o fato, tá? Fundamental aqui, que essas curvas são geodésicas. A gente começa assim, senão não chega nessa equação. Parte disso. Esse fato aqui depende do fato, digamos, ser geodésica. Então, temos que esses campos aqui, esses, por exemplo, satisfazem essa equação. Tá bom? Aí o que a gente vai observar é que, bom, esse aí é um exemplo de campo que satisfaz, mas tem mais, tá certo? Então a gente define agora um campo de Jacob ao longo de uma geodésica gama, né? Tem uma geodésica na variedade, e eu vou dizer que um campo ao longo dessa geodésica é um campo de Jacob, se ele satisfaz essa equação aqui. Okay? Essa é a definição. Ok? Repito. Nessa construção aqui, quando você fez a variação dessa forma, derivou em relação a S, certo? Você encontra aqui um campo particular. Esse campo, ok? É um campo que satisfaz a variação, né? Para essa variação aqui, repito.
ok? Só que, bom, a gente pode estudar todo o conjunto, todos os campos que satisfazem essa equação, tá? A primeira observação é que esse conjunto tem dimensão finita. Por que tem dimensão finita? Se vocês reparam um pouquinho com calma, tá? Isso aqui é um, olha só, qual é a ideia aqui? A ideia é eu tenho uma geodésica fixada na variedade, ok? Aí eu vou olhar todos os campos ao longo dessa geodésica, que é um espaço de dimensão infinita, se eu não imponho nenhuma condição, aí agora eu imponho uma condição. Olho para os campos que satisfazem essa equação. Isso é uma equação, digamos assim, vetorial, ok? Uma equação para campos. Só que essa equação ela é linear, a derivada é um operador linear, derivada segunda também, né, naturalmente. E o tensor curvatura também ele é linear, tá? Linear em cada coordenada, então em particular é linear aqui. Essa equação 1 é linear para J. Tá? Então você tem campos ao longo de curvas, ou seja, eles dependem de um parâmetro, tá bom? E esses campos satisfazem uma equação diferencial ordinária, um EDO de segunda ordem. Tá, ok? Então, como você está na variedade de dimensão n, se você tem, né, localmente, você pode imaginar que você tem o Rn, tá? Então, no Rn, esses campos, eles têm n coordenadas. N coordenadas. Imagine cada coordenada dependendo de t. Então, quando você deriva duas vezes, você vai ter n equações de segunda ordem para as coordenadas. Okay? E como a equação é linear, esse espaço tem dimensão 2 para cada coordenada. Né? Depende das condições iniciais. Então, se você olha como um campo, vai ter dimensão 2n, tá? Mas a gente justifica isso aqui de novo. Ou seja, é o que eu escrevi aqui. Então, como a equação é uma equação linear, eu coloquei aqui entre parênteses, entre aspas, tá? Vetorial entre aspas. Só para ter ideia. Que não é para funções, é para campos. Então, uma EDO de segunda ordem, tá? Linear, a solução fica univocamente determinada pelas condições iniciais, né, dela no ponto e da derivada dela no ponto zero, por exemplo. Tá certo? Então, dito de outra forma, a parte legal aqui é a seguinte: nós já vimos um exercício que vocês já fizeram, né? Eu espero. Você, enfim, o exercício era até mais complexo, era para mostrar a existência de campos, a existência de um referencial ortonormal, não é? Local, tá certo? Aqui é só ao longo do campo, ou seja, você vai tomar uma base ortonormal em P, uma base de vetores no espaço tangente, ortonormal, e faz o transporte paralelo dessa base, tá? Dessa forma você constrói uma base de campos paralelos ortonormais ao longo da curva, tá certo? Então você pode escrever tudo em termos dessa base, por exemplo, o campo. Então, o campo vai ser, como ele é um campo de vetores, ele vai ser escrito em termos dessa base. Tá? Repita, essa base aqui eu estou tomando a base de campos paralelos e ortonormais. Digamos que o seu coeficiente sejam essas funções aqui, f e de t. Tá? Então, é como se eu estivesse aqui no Rn, entendeu? No Rn, esses campos aqui são constantes, então aqui seriam as coordenadas, f1 de t, etc, fn de t. A mesma coisa, só que como não é o Rn, você carrega aqui a base muda com o ponto, só isso. Tá bom? Vão aparecer esses termos aqui, tá? Que é a curvatura, calculada em gama-linha, é I, gama-linha é J. Vai depender aqui do I e do J, vamos chamar isso aqui de AIJ. Claramente, não ficou muito bem escrito, mas, bom, tudo aqui depende de T, e o A e J também são funções que dependem de T, tá bom? Bom, como esses campos aqui são paralelos, tá bom? Quando você derivar, por exemplo, J, então, você aplicar aqui a derivada do produto,
vai ser a derivada desse, vezes esse, mais esse, vezes a derivada desse, que é zero, porque ele é paralelo. Então, a derivada primeira vai dar f' é i. Quando se derivar de novo, mesma coisa, tá certo? Então, a derivada segunda, como esses campos são paralelos, ela só, digamos assim, só afeta os coeficientes. Ok? Coisa que eu queria ter feito antes, mas enfim, coloquei agora, é uma observação, no fundo que está aqui, tá? Quando você escreve um campo qualquer na base, como essa base ela é ortonormal, vou usar esse fato agora, os coeficientes necessariamente, né, são o produto interno do campo com cada EJ. Só você pegar isso aqui, fazer o produto interno com EJ, por exemplo, né, e usar o fato que são ortonormais. Todo mundo aqui vai dar zero, exceto o Jésimo, que vai dar 1. Então, esse produto aqui vai dar só o AJ. Ou seja, observação, quando você escrever o campo dessa forma, os coeficientes são dados pelos produtos internos, né? Isso é óbvio. Em particular, você pode escrever isso aqui, que é um campo, ok? Nessa base. Aqui eu estou omitindo o parâmetro t, tá? Essa igualdade. Então, pela observação que eu fiz acima, esse campo, dado por R, gama-linha, J, gama-linha, ele é dado como a soma desses coeficientes aqui vezes a J. Os coeficientes são esses. Bom, agora eu vou escrever o J nessa base também, como a gente já fez antes. Ok? Então, o J ele é o somatório de quem? Fi é I. Tá? Usando a linearidade, eu posso colocar o Fi fora, ele está aqui. Agora eu tenho um somatório em I e em J. Okay? Bom, e esse termo foi o que nós chamamos de AIJ. São funções de T também, tá? De forma que o termo, a curvatura pode ser escrita assim, um somatório duplo aqui. Bom, então agora a gente volta para a equação de Jacobi, né? Olha para a equação de Jacobi para o campo escrito dessa forma. Substituindo, aqui a derivada segunda já está aqui, o termo da curvatura deu isso aqui, então a equação de Jacobi, ok? É a equação 1. Nesse caso, você escreve dessa forma, o que você obtém é isso aqui. O que é isso aqui? Na verdade, aqui é um sistema linear de EDOs de segunda ordem, tá? EDOs de funções mesmo. Ou seja, porque para cada J você tem uma equação. Ok? Ou seja, quando você substitui, enfim, fica essa soma aqui em termos dessa base, essa soma aqui em termos dessa base, tá? Aí, tudo isso dando o zero. Zero é o campo nulo. Então, cada coordenada é zero. Então, cada coordenada vai dar uma equação. Entendeu? Então, é aquela equação, digamos, entre aspas, vetorial, aquela equação para campos, corresponde a N equações, tá certo? Por seus coeficientes. Cada equaçãozinha dessa é um EDO real, um EDO de segunda ordem. Tá? Então, em particular, como eu já tinha dito, né? Como é EDO de segunda ordem, o conjunto de todos os campos de Jacobi, ao longo de uma geodésica, que são LI, né? Tem dimensão 2N. Ok? Tem dois campos particulares que não são muito interessantes. É o próprio gama-linha, né? É um campo de Jacobi, é só verificar que a derivada de gama-linha é zero. E T vezes gama-linha também é campo de Jacobi, tá? Vocês podem verificar. Não triviais, são campos não nulos, tá? Se eu estou numa geodésica, né? A gente sempre supõe que a geodésica não é constante. Então, o gama-linha é um campo não nulo. Esse campo aqui, ele se anula em T igual a zero, tá? Mas só. E esse campo aqui nunca se anula. Então, são dois campos naturais, que não são muito interessantes. Deixa eu explicar por quê, tá? Porque, ou seja, a ideia do campo de Jacobi, você tem aqui um campo ao longo da geodésica, é que a gente quer usar esse campo para fazer variações da geodésica, entendeu? E aí, digamos que essas variações, como esses campos aqui são esses campos gama-linha e T gama-linha, como é que seriam esses campos gama-linha? Gama-linha está aqui, tá?
Então, a variação, não vai fazer uma variação própria de gama-linha, entendeu? Vai variar, é só reparametrizar a gama-linha, esses dois campos. Não vão gerar geodésicas vizinhas, distintas de gama-linha. Se eu fizer a variação, se usar o próprio campo tangente para fazer uma variação, eu vou obter a mesma geodésica. Okay? Então, a gente não vai considerar. A partir de agora, vamos considerar os campos. Por linearidade também, a gente pode supor que são normais. Certo? É um espaço de dimensão finita, dimensão 2n, linear, né? Então, a gente pode tomar os campos normais da gama-linha. Ok? Esse exemplo aqui é muito importante, vai aparecer depois, a gente vai precisar dele lá na frente, tá certo? Vamos supor que a nossa variedade, ela tem curvatura seccional constante, tá bom? Vou chamar de K. Vou apagar aqui um pouquinho para ficar mais bonitinho. Então, suponha que eu tenho uma variedade de dimensão n com curvatura K. Uma geodésica normalizada, certo? Ou seja, norma de gama-linha igual a 1. Lembre que geodésicas, a norma é sempre constante, tá? A norma da derivada é sempre constante. Aí, bom, vamos supor que é igual a 1, a gente pode fazer isso também. E eu vou tomar um campo de Jacobi ao longo dessa geodésica, normal a gama-linha, como eu já observei antes, tá? Um resultado do capítulo de curvaturas, quando a curvatura seccional é constante, isso define o tensor curvatura inteiro, tá? Aí existe uma forma particular de escrever um tensor curvatura lá. Quando a curvatura é constante, o tensor curvatura é dado essencialmente dessa forma, tá? Mas no caso aqui, então, eu estou já usando esse resultado. Como a curvatura seccional é constante, ela determina, digamos assim, o tensor inteiro, tá? Se você calcular aqui R, gama-linha J, gama-linha T, onde tem um campo qualquer, ok? Usando aquela expressão do capítulo de curvaturas, você vai ter o produto término desse com esse, tá aqui, vezes o produto término desse com esse, tá aqui, menos, aí você troca, tá? Aí seria, aqui tanto faz, mas gama-linha T e J gama-linha. Como eu estou supondo que duas coisas, né? Primeiro que gama-linha é normalizada, parametrizada pelo comprimento de arco. Norma de gama-linha igual a 1. Então, esse termo aqui dá 1, ok? E estou tomando o J um campo normal a gama. Então, esse produto termo aqui dá 0. Então, de forma que vai sobrar só K vezes o produto termo de J com T. Para qualquer T, você tem essa igualdade, tá? Então, se isso aqui, produto termo com T, é igual a KJ, produto termo com T, para todo T, então a gente conclui que esse campo aqui é igual a K vezes J. Então, essa aqui é a cara de um campo de Jacobi. Atenção. A cara não, né? Isso aqui é uma propriedade que os campos de Jacobi satisfazem em variedades que têm curvatura seccional constante, tá? K é a constante. Ora, mas vamos usar... Bom, isso é o fato, essencialmente, da curvatura ser constante, aliás. Agora vamos usar o fato que é um campo de Jacobi. Então, aplica isso aqui na equação de Jacobi, tá? Então, que sobra essa equação 2 aqui. Equação muito especial. Bom, e vamos olhar agora para as soluções. A gente pode, por exemplo, escrever... Aqui é uma classe, tá? Os campos de Jacobi dessa forma. F de t vezes W de t, onde W eu vou tomar um campo paralelo ao longo de gama, com norma 1 e ortogonal a gama-linha. Quero olhar os campos de Jacobi com essa propriedade. Ok? Então, tá aqui a minha curva, gama. Aqui eu tenho um vetor normal no espaço tangente. E aí eu faço o transporte paralelo dele. Ele é unitário e ortogonal a gama em todo ponto. Esse é o campo W. Ele é de Jacobi? Não é. Agora eu vou escrever, olhar os campos que são dessa forma daqui. Tá? Então vai ter uma função aqui multiplicando esse campo. Como a gente fez antes, essencialmente, tá?
Então, eu suponho que um campo dessa forma é solução da equação 2, tá? Então, como um W é paralelo, de novo, quando eu derivar, vou obter essa equação aqui, vetorial, tá? Então, como o W é não nulo, isso significa necessariamente, né, observe que aqui W posso pôr em evidência, que esse coeficiente é zero. Então, eu tenho essa EDO daqui, tá? Uma EDO de segunda ordem. E então, EDO linear de segunda ordem, as soluções aqui são, por exemplo, se o K for positivo, dá o seno, essencialmente, seno de T raiz de K sobre raiz de K, exercício simples de EDO. Se o T for zero, né? Aí dá... Ah, desculpa, tá? Eu vou impor também. Eu vou resolver dar isso aqui se você supuser que J de zero é zero e J' de zero é W. Ora, se J' de zero é W, isso significa dizer que F' de zero é igual a 1, tá certo? Então, no fundo, eu estou querendo resolver essa EDO daqui com essas duas condições iniciais, tá certo? Então, exercício rápido, verificar aqui essa função f, né, vai ser essencialmente o seno, se o k for positivo, o próprio t, se o k for zero, e o seno hiperbólico, se o k for negativo. Lembra que k é constante, tá? Então, bom, todo mundo já sabe, a gente vai ainda, digamos assim, enfatizar isso depois. Primeiro, a esfera. A esfera tem curvatura constante, constante positiva, dependendo do raio, tá? É 1 sobre o raio ao quadrado. Então, os campos de Jacobi são dessa forma daqui. Tá certo? Aparece o seno, K é constante positiva. No espaço hiperbólico, o espaço tem curvatura constante negativa, os campos de Jacobi vão aparecer com seno hiperbólico, tá? Você imaginar aquela história que eu falei, ou seja, você tem uma geodésica, ok? Tem uma geodésica da variedade, tem uma geodésica. Você tem esse campo aí, que ele é normal. Com esse campo você cria uma variação de geodésicas, tá certo? E a ideia é que a derivada, tá certo? Em relação ao parâmetro da variação, digamos que a geodésica esteja parametrizada com o parâmetro T. E a variação, como a gente já ouviu, com o parâmetro S. A derivada em relação a S, tá? A norma dela, quando S é zero, justamente indica a velocidade que essas geodésicas estão se afastando ou se aproximando, tá? Então, no caso particular que a curvatura é constante, essas funções aqui, como é que é a função seno? Tá? Essa geodésica daqui, ó, esses campos, se você imaginar que está na esfera, por exemplo, então eu vou considerar, por exemplo, uma geodésica assim, que liga o polo norte ao polo sul, por exemplo. Se ela tem raio 1, por exemplo, ok? Raio 1 significa que K é igual a 1, tá ok? Então você parametriza isso aqui de 0 até π, ok? Então, como é a função seno de 0 até π? Né? A função seno de 0 até π, ela é assim, na é verdade? Ok? Então, o que acontece aqui com as geodésicas na esfera? Elas fazem uma coisa assim, ó, mais ou menos isso. Então, o que está acontecendo? Elas começam se afastando, né? E depois elas se aproximam. Ok? Esse fenômeno, bom, elas sempre se afastam no começo, mas à medida que você se afasta, elas começam a se aproximar. O fato delas se aproximarem tem a ver com o fato da curvatura ser negativa, tá? A gente vai analisar isso também lá na frente, quando estudar o teorema de Hawke, que isso é um fenômeno sempre que a curvatura for positiva, não necessariamente constante, ok? Essas geodésicas assim se afastam, se aproximam, perdão, curvatura positiva.
No espaço hiperbólico, eu espero que a gente veja também, por exemplo, no modelo do semiplano, certo? Você tem, essa aqui é uma geodésica. As outras geodésicas, elas são assim, pedaços de semicírculos, tá? Ortogonais aqui. Então, elas se afastam muito, vão ficando muito distantes uma da outra, tá certo? Justamente porque a função seno hiperbólico é uma função que cresce muito, entendeu? Exponencialmente, né? Essencialmente é uma exponencial. Bom, e, de novo, né, a gente vai ver isso, é um fenômeno que acontece em variedades com curvatura negativa, usando essencialmente comparação. Então, ou seja, tá aí já a ligação, entendeu, entre geodésicas, ou pelo menos o comportamento delas, a distribuição delas, e curvatura. Então, continuando aqui. Essa proposição aqui, ela é interessante, acho que vai ser usada depois, mas ela vai dizer o seguinte: nós vimos, né, a gente começou a aula observando que quando você tem uma superfície parametrizada, aqui, essa observação, dessa forma particular, então, a derivada em relação a S satisfaz a equação de Jacob. Tá? Observe que quando você tem... então, faça agora... Ou seja, isso aqui é o campo de Jacob, é quando você tem a derivada em relação a S para S igual a zero. Tá? Quando você deriva, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Está aqui a derivada. Estão vendo? Derivada em relação a S. Se você fizer a derivada em relação a S no ponto T e S igual a zero, tá certo? Então, isso aqui vai dar, né, vai ser diferencial exponencial P. Isso aqui, quando S for zero, dá o próprio vetor V. E aqui, quando S for zero, dá o vetor W, tá? Mas o T aparece assim. Em particular, ou seja, isso aqui é o meu campo J de T, tá? Só que isso aqui é derivado de uma aplicação aplicada nesse vetor. Isso aqui é linear em relação a isso aqui, tá? A derivada de uma aplicação é sempre linear. Em particular, J de zero, quando você fizer T igual a zero aqui, vai dar zero. Concorda? Então, isso é um campo particular, que no zero vale zero. Ora, por outro lado, a gente viu depois, vejam só, que os campos, eles são determinados pelas condições iniciais. Tá? Então, eu quero olhar agora os campos cuja essa condição aqui é zero. Ok? Vou apagar aqui. Esse aqui é o assunto dessa proposição agora. Então, a geodésica normalizada, o campo é de Jacob, que vale zero no zero. Tá bom? Bom, essa geodésica, ela tem uma derivada no zero. Vamos chamar essa derivada de V. Esse campo de Jacob tem uma derivada no zero. Vamos chamar esse de W. Tá bom? Então, com o V e o W fixados, a gente pode fazer aquela construção do início da aula, ou seja, considerar agora, digamos aqui, essa superfície parametrizada. A gente viu que, né, acabei de repetir, mas a gente viu que a derivada em relação a S é um campo de Jacob. Muito bem. A proposição vai dizer o seguinte, que qualquer outro campo de Jacob, só esses campos, só campos dessa forma, são campos de, perdão, dessa forma aqui, são campos de Jacob, os únicos campos de Jacob com essas duas condições, que no zero vale zero, cuja derivada no zero é W, tá? São dados dessa forma, onde F é essa aplicação aqui, e V é qualquer curva cuja derivada no zero vale W, tá? É uma certa unicidade desses campos. Então, esses são os únicos campos, essencialmente, com essa condição aqui. J de zero vale zero, tá? Bom, a demonstração de fato é só essa mesmo, ou seja, é só calcular a derivada desse campo, né? Que a gente já viu, né?
Essencialmente é o que estava lá em cima. J, por definição, é derivada em relação a S dessa aplicação aqui. Né? Tá aqui. Tá aqui a aplicação. Pega isso aqui, essa última. Pega isso aqui, ó. Deriva em relação a S. Então, vai ser a deriva. E faça S igual a zero depois, né? Se deriva em relação a S, vai ser a diferencial da exponencial no ponto t, v de zero, vezes a derivada disso aqui em relação a S, que é t, v' de zero, que é w. Ok? Aí eu uso a linearidade. Esse t, ele sai. Tá aqui, foi o que eu fiz aqui. Ok? Bem. Agora eu derivo de novo esse campo. Tá? Agora eu vou derivar em relação a t. Atenção, vou derivar isso aqui em relação a t. J' de t, tá? É a derivada disso aqui em relação a t. Então, derivo em relação a t, isso aqui dá 1. Sobra isso aqui. Ok? Depois, pego o t e derivo isso aqui em relação a t. Mas eu não me importo. Vou explicar por quê. Quando eu fizer agora t igual a zero, tá? O que nós obtemos? A diferencial da exponencial, quando t é zero, vai ser a derivada da exponencial no zero. A derivada da exponencial na origem é a identidade. Então, quando eu fizer t igual a zero, isso aqui, essa aplicação aqui vira a identidade. Então, a identidade aplicada em w é w. Isso aqui, embora seja uma expressão muito feia, mas quando eu fizer t igual a zero, isso aqui tudo dá zero. Certo? Então, em outras palavras, esse campo, essa era a conta que a gente não tinha feito. A derivada dele no zero é o próprio w. Tá certo? Então, por unicidade, né, das EDOs, o campo que qualquer campo que no zero vale zero, cuja derivada no zero vale w, tem que ser dessa forma. Por quê? Porque esse campo satisfaz isso também. Tá? E essa EDO tem solução única quando você fixa as condições iniciais. Isso vai ser usado lá na frente, tá bom? Bom, em outras palavras, né? Esse corolário aqui não é nada mais, nada menos do que você reescrever isso aqui. O campo é esse, tá ok? Aliás, melhor, o campo é esse daqui, tá aqui o campo. Mas o W, quem é o W? O W é o J' de zero. Então, eu posso escrever esse campo assim, ó, conforme está aqui. Só isso, tá? O corolário é só isso. Bom, a partir de agora a gente vai usar essa notação aqui, tá? A derivada do campo em relação ao campo de Jacob, a derivada covariante, tá? A gente vai chamar de J', derivada covariante segunda, J2'. Observe que a gente pode derivar várias vezes, ok? A derivada covariante de um campo é um campo, ok? Então, pode ser derivada covariantemente novamente. Em particular, a gente pode calcular aqui J3 linhas, J4 linhas. De fato, a gente vai fazer isso, tá ok? Então, essencialmente agora para terminar a aula, essa proposição aqui, a gente vai calcular a série de Taylor até ordem 4, tá? De quem? Da norma de J' ao quadrado. Tá? Onde a norma de J ao quadrado. Onde J é um campo dado dessa forma daqui. Ok? Então, para esses campos de vetores aqui, campos de Jacob, melhor dizendo, tá? Vamos verificar. Isso aqui a gente já viu, sabe, né, desde o início da aula, que isso aqui são campos de Jacob. O corolário acabou de mostrar que os campos de Jacob, quem são esses campos, né? Esses campos, vejam só, por que eles são especiais? Esses são todos os campos de Jacob que valem zero no zero. Entenderam? Por quê? Porque um campo de Jacob, ele fica determinado por suas condições iniciais. Ok? O valor dele no zero e a derivada dele no zero. Então, quando o campo vale zero no zero, ele é dado dessa forma.
E a outra condição inicial está aqui. Então, todos os campos de Jacob, atenção, todos os campos de Jacob, que valem 0 no 0, são dados dessa forma, tá? Isso aqui determina, o valor dele aqui na origem, o derivado dele na origem determina o campo. Então, são esses campos que eu quero estudar agora, são os campos dessa forma. Esses são os campos de Jacob, que valem 0 no 0. Vamos para essa classe de campos, a gente quer estudar a série de Taylor da norma deles ao quadrado. Observe que quando o campo vale 0 no 0, tem aqui a geodésica, tá? Como o campo vale 0, isso é genérico, o que eu vou falar agora é completamente geral. Considere aqui, ao longo dessa geodésica, um campo de vetores x, tá? Campo x ao longo da geodésica. Um campo de vetores, o fluxo do campo faz uma variação de geodésicas aqui na vizinhança. Entenderam? Isso é genérico. E repito, tá? Tudo isso não depende de geometria. Isso é uma coisa que depende só da estrutura diferenciável. Em particular, vocês podem imaginar isso no RN, tá? Estou aqui no RN. Essa construção é toda feita no RN. Aliás, olha só como é que a gente faz. Toma uma curva, tem um campo aqui. Pega outra cor. Dá verde. Certo? Tem um campo ao longo da curva. Aí eu tenho um fluxo ao longo do campo. Vejam só, vocês vão entender tudo agora. Então, esse fluxo faz uma variação aqui das curvas. Certo? Sabe o que é legal? Tem um teorema que eu já citei aqui no curso, né? O teorema de forma local das imersões, das submersões também. O teorema da forma local das imersões, por exemplo, ela diz o seguinte, que essa situação, existe um diffeomorfismo que leva essa situação, digamos assim, geral, né, curva, localmente você pode escrever essa curva assim e os campos assim. Entenderam? Bem bonitinho. De forma que a variação natural vai ser por paralelas. O teorema da forma local das imersões vai dizer o seguinte, que a situação genérica é simplesmente uma deformação dessa situação aqui particular. Então, muito bonito de análise. Certo? Muito bem. Só que se eu tomar, por exemplo, nessa situação agora, eu vou tomar campos que valem 0 no 0. Ou seja, vale 0, depois começa a crescer, tá certo? Começa a crescer, pode diminuir depois, pode ficar para baixo depois, não importa. O fato dele ser 0 no 0 vai dizer o seguinte, que a variação aqui será dada por curvas que valem 0 no 0, entenderam? Então, eu estou interessado em curvas dessa forma, na variedade. Essa é a ideia. Então, esses campos são importantes. A gente vai chamar isso depois de variação, no certo sentido, chamado variação própria. Ok. Então, estou olhando para esses campos. Vamos olhar para isso aqui. Isso aqui, num certo sentido, vai medir a velocidade com que essas geodésicas se afastam. Entenderam? E aí é interessante você fazer isso quando todas elas partem de um ponto só. Para você medir esse afastamento, faz muito sentido fazer isso. Ok. Aliás, acabei de lembrar, naquela observação que eu fiz lá do espaço hiperbólico, meu desenho não ficou bom, tá certo? Porque eu peguei um ponto, vou corrigir isso agora. Aqui, no modelo do semiplano, eu tomei as geodésicas partindo de um ponto, essencialmente, não foi? Olhei assim que elas se afastam. Num certo sentido, o afastamento continua sendo o que eu falei, está certo. Só que esse ponto aqui, ele é um ponto que não está no espaço hiperbólico, ele está no infinito, ok? Então, o correto era a gente tomar um ponto aqui no meio, tá bom? Considerar aqui é uma geodésica. Aí eu vou tomar um ponto aqui, vou tomar outra geodésica partindo desse ponto aqui. Aí a outra geodésica vai ser uma coisa assim, um pedacinho de semicírculo aqui. Aí essas duas aqui, elas se afastam muito, entendeu? Essa é a ideia. Uma outra aqui.
essas duas se afastam muito, ou essas duas se afastam muito, exponencialmente. A distância cresce exponencialmente, tá bom? Então, ou seja, a correção que eu estou querendo fazer é que a gente tem que olhar para um ponto do interior. Eu tinha feito em relação ao ponto que está no infinito. Mas, enfim, o fenômeno é o mesmo, tá bom? Okay. Então, cadê? Isso aqui essencialmente mede, de alguma forma, essa taxa que as geodésicas se afastam ou se aproximam. Então, a gente vai calcular a série de Taylor de ordem 4 em torno do zero, tá certo? Então, eu tenho uma função, sei lá, g. Então, o que é que diz a série de Taylor? Isso aqui é igual a g de zero, não é verdade? Mais g' de zero sobre 1 fatorial, vezes t, né? Assim a série de Taylor, mais g duas linhas de zero sobre 2 fatorial, vezes t2, g três linhas de zero, t3 sobre 6, ok? Etc, né? E aí, onde você parar, você vai ter um resto que é muito pequeno comparado com o, digamos, o polinômio, o grau do polinômio anterior, né? Ou seja, se você olha a série até a ordem 4, o resto é algo que vai para zero mais rápido do que t a quarta, ou seja, tipo t a quinta, por exemplo. Pode não ser t a quinta, mas tem que ter essa propriedade. Então, isso aqui vem da própria série de Taylor, a gente sabe a existência desse resto, tá? Se a função for suficientemente irregular, como é o caso. Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular essas derivadas dessa função, entendeu? Em t igual a zero. Esses coeficientes, ou seja, como aqui apareceu o t2, isso está dizendo que o coeficiente g, isso aqui no tempo, em t igual a zero, dá zero, porque não apareceu aqui nada constante. A derivada, você pegar isso aqui, derivar em zero, vai dar zero também, porque não apareceu nada com t. E quando você calcular a derivada segunda e calcular em t igual a zero, vai dar 1. Aliás, vai dar 2. Porque dividido por 2 está dando esse coeficiente aqui. Então, o que a gente vai achar são os coeficientes, aliás, o outro coeficiente é esse, da série de Taylor. Ok? Para essa função. É como se eu tivesse, vamos definir, né, no fundo, função g de t. G é ruim porque parece com métrica, mas tudo bem. Tudo bem. G de t vai ser essa função aqui, que eu vou escrever dessa forma. J de t, J de t. Bom, o que, é que a gente vai fazer? Calcular aqui G de zero, G' de zero, G duas linhas de zero, G três linhas de zero e G quatro linhas de zero. Bom, e aplicar na série de Taylor, só isso. Ok? Então, no fundo, é isso que você tem que fazer também, por causa lá da métrica, como eu já pedi. Tá bom? Então, vamos calcular. Quem é G de zero? Ora, J de zero, J de zero, mas isso é um campo de Jacobi que vale zero no zero. Tá bom? Então, J de zero é zero, primeiro coeficiente é zero. J', você deriva num ponto qualquer, aí, usando a compatibilidade da métrica, isso aqui dá duas vezes o primeiro vezes derivado do segundo. Como tem esse cidadão aqui, quando você calcular no zero, tá certo? Vai dar zero também. Então, primeiro termo, vou colocar aqui G de zero deu igual a zero. Deixa eu ver se a minha letra melhora um pouco. Só para auxiliar um pouco aí o raciocínio. Tá? Isso aqui, primeiro passo aqui, isso aqui seria o primeiro termo da série, o primeiro coeficiente, dá zero. Esse aqui é o segundo coeficiente, tá? Esse aqui é o derivado no zero. Quero calcular o terceiro, então você deriva isso aqui num ponto qualquer. Tá aqui. Derivada segunda. A derivada primeira está aqui, a derivada segunda é a derivada disso aqui. Então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, beleza? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? Então, quando você calcular em t igual a zero, J' de zero é o W, tá? Eu estou supondo que esse W tem norma 1, ok? Então, aqui vai dar duas vezes J' de zero, J' de zero, que é duas vezes a norma de W.
E esse último termo aqui, como tem um J aqui, dá zero, né? J de zero é zero. Então vai dar 2, tá certo? Então, na série de Taylor, corresponde a isso aqui, porque você vai dividir por 2, vai ficar só t ao quadrado, tá? Então, já obtivemos esse primeiro termo da série de Taylor. Vamos ver para o segundo agora. Aliás, o segundo seria de ordem 3. Né? Então, você calcula a derivada terceira da sua função g. Tá? Num ponto qualquer, você faz isso aqui, só a regra do produto. Ok? Muito bem. O que é que eu fiz nessa igualdade? Eu só fiz igualar, porque esses dois termos aqui são iguais. Então, aparece esse 6 aqui, tá? Agora eu uso a equação de Jacobi. Atenção. J duas linhas é igual, como J é um campo de Jacobi, não é? J duas linhas mais R gama linha J gama linha é zero, ou seja, J duas linhas é menos R de gama linha J gama linha, não é verdade? Beleza. Por isso, né? E desse lado aqui, ou seja, eu juntei esses dois, deu esse último termo fica assim. Quando eu fizer t igual a zero, no ponto zero, esse cara dá zero, muito bem, mas aqui dá zero também, ó, a equação de Jacobi, ela é assim, de um lado é J duas linhas e do outro a curvatura não tem derivada não, é só o J, tá? Então, quando eu fizer t igual a zero, isso dá zero, e isso aqui também dá zero. Então, a derivada de ordem 3 no zero é zero, certo? Por isso que aqui não aparece ordem grau 2 e grau 4. O termo de grau 0 é zero, tá? Vamos agora calcular a derivada de ordem 4, tá bom? Beleza, derivada de ordem 4. Vamos derivar isso aqui. Aqui está no ponto T qualquer, tá? Então, derivada do primeiro, bom, vai dar J duas linhas vezes R, essencialmente, e né, menos, tá certo? Eu estou derivando, ó, J três linhas tem essas duas parcelas aqui, essa parcela e essa, tá bom? Então, a derivada vai ser a derivada de cada parcela. Essa primeira parcela, eu vou usar a regra do produto, tá aqui. Então, vai ser a derivada do primeiro, tá aqui, J duas linhas, vezes o segundo, mais, né, esse menos é porque tem esse menos 6 aqui, desde sempre, né? Menos J duas linhas, J linha, derivada do primeiro, vezes a derivada do segundo, tá? Esse cara eu vou calcular separado já já. Aqui vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, e o primeiro vezes a derivada do segundo. Esse cara vai ser zero rapidinho, né? Bacana. Tem dois termos aqui que são mais ou menos estranhos, que são esse e esse daqui, falta três linhas, tá certo? Mas são fáceis de calcular. Para calcular esse termo, a gente considera um campo W qualquer e vamos calcular a derivada desse com esse campo W qualquer, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é retirar essa derivada. Ou seja, a conta que eu tenho aqui seria uma coisa assim, ó, eu tenho V' W, tá? Onde V seria isso aqui. E o V' essa derivada. Então, V' W, eu vou escrever assim, VW' menos VW', entendeu? Estou usando a regra do produto, só que nesse formato, né? Então, eu vou tirar a derivada, tá aqui, deixa eu apagar. Essa derivada interna com W, a derivada fora de tudo, menos esse campo com a derivada de W. Ok? Aqui, vocês olham para isso aqui é o tensor de Riemann, tensor curvatura, tá ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar a simetria. Eu posso trocar os dois primeiros pelos dois últimos, isso não muda o sinal. Foi o que eu fiz aqui, ok? E esse aqui eu não me importo, porque ele vai ser zero. Ele tem esse J aqui sobrando, já vai dar zero, tá certo? Agora, aqui não dá zero. Né? Por que aqui não dá zero? Porque eu estou derivando, atenção, tá certo? Essa função ela vale zero com zero, mas essa derivada tem mais gente, né? Então, a gente deriva agora. Troquei a ordem, trocamos a ordem, e vamos agora derivar. Tá? Então, você trocou a ordem, deriva. Aí vai ser a derivada desse termo daqui, só que a ordem está ligeiramente diferente, né? Do que tinha antes. Então, vai ser a derivada desse vezes o J, mais ele, atenção, com a derivada do J. Okay?
quando você fizer t igual a zero, como eu falei, esse termo aqui some, né? Ele está aqui, ó. Esse termo some por causa do j. Esse termo aqui, ele também vai sumir por causa desse j. Aqui eu não estou derivando o j. O j está sozinho aqui. Quando eu fizer t igual a zero, isso aqui vai sumir por causa desse j daqui. Então, em resumo, quando você olhar isso aqui em t igual a zero, você vai obter R, gama linha W, gama linha J. Agora eu uso de novo a simetria do tensor de Riemann, troco a ordem, não mudo o sinal, e fica assim. Pronto. Então, a derivada disso aqui com W é igual a isso aqui e o W aqui. Atenção, não sei se ficou muito claro, mas esse termo aqui é o J'. Tá? Isso aqui é J'. Em suma, isso aqui está dizendo para a gente que a derivada disso aqui é R, gama linha, J', gama. No fundo, é o fato, realmente o que está acontecendo é que gama, no fundo, vale uma derivada covariante, como a gente viu, entendeu? E gama é paralelo. Então, quando se derivar, vai aparecer a derivada só do J', tá? É isso que está acontecendo, de fato. Muito bem. Eu preciso, então a gente já viu, a gente acabou de ver isso aqui. O J3' segue daí também, tá? Porque você olha a equação de Jacob, e aí quando você derivar a equação de Jacob, aqui vai aparecer J3' e vai ser igual, né, a menos a derivada disso aqui, derivada covariante. A gente acabou de calcular justamente esse termo que aparece novamente. A derivada covariante disso aqui é menos R, gama linha, J', gama linha, tá? Pronto, então, digamos assim, né, tinha esses dois termos estranhos, esse e esse, que por acaso são iguais, tá certo? A menos de sinal. Esse termo aqui vai dar zero e esse termo aqui vai dar zero, por causa do J, tá certo? Então, calculando a derivada de ordem 4 de J, produto térmico com J, entendeu? Como eu falei, esse termo dá zero, esse termo dá zero, esses dois termos aqui são iguais, tá certo? O segundo e o terceiro são iguais. J3' é justamente menos R, gama linha, J', R', tá bom? De forma que a derivada de ordem 4 no zero dá menos 8 vezes isso aqui. Bom, no zero a gente sabe, né? Isso aqui dá o V. Perdão. Isso. Eu estou usando só aqui a simetria do produto interno, tá? Ou seja, isso aqui é o produto interno disso com isso, a mesma coisa. Então, dá isso aqui no zero dá o V, J' do zero é o W, gama linha do zero é o V, e J' do zero de novo é o W, tá? Então, a gente calculou o termo de ordem 4. O termo de ordem 4 deu 8 vezes isso aqui. Okay? Aí você tem que dividir por 4 fatorial, que é 12. Por isso que dá esse 1/3 aqui. Tá bom? Pronto. É só isso. Demonstração da expansão da série de Taylor da norma de J ao quadrado, onde J é um campo de Jacobi que vale zero na origem. Tá? E esse W é a derivada do campo na origem. Ou seja, o que é muito interessante aqui, né, é que a expansão de Taylor, tá, a curvatura aparece naturalmente. Entenderam? Bom, para terminar, dois corolários. Eu juntei num corolário só, tá? Quando a curva, atenção, é parametrizada ou está parametrizada pelo comprimento de arco, que eu não pedi. Tá? Ou seja, quando a norma de gama linha é 1, vejam só uma sutileza aqui. Quando a norma de gama linha é 1, W eu já pedi para ser unitário, tá? Mas se o V também for unitário, então, no caso em que V e W são unitários, tem um termo que aparece na curvatura seccional, que é um termo assim, né? Se você calcular, por exemplo, a curvatura na direção VW, aí vai aparecer isso aqui, né? Que é quem? Colocar aqui, norma de... Então, que aparece no denominador da curvatura seccional. A norma de V ao quadrado, norma de W ao quadrado, menos VW ao quadrado. Se eles são ortogonais,
e unitários, então isso aqui dá 1. Então, nesse caso particular, entenderam? Nesse caso particular, isso aqui coincide com a curvatura seccional, porque a curvatura vai ser isso aqui dividido por 1, então coincide. Esse é o primeiro corolário, tá? Imediato. Tá aqui. Bom, e o segundo corolário, é o exercício também de análise, é você, uma vez que você sabe a expansão de Taylor de uma função, você tem que conhecer o exercício que vocês podem fazer. Qual é a expansão de Taylor da raiz quadrada dela? Ok? Em termos dos coeficientes que você conhece dela própria. Tá certo? É um exercício aí de análise. Aqui tá errado, né? Tem um errinho aqui. Não tem por que mudar o denominador, né? Perdão. Aqui não é 2, aqui é 3 também. Seria onde eu terei 2. Ok? É a mesma série, só observação que isso aqui é a curvatura seccional, no caso em que a curva é parametrizada pelo comprimento de arco. Ok? E a segunda fórmula, como eu falei, é um exercício de análise. Então, eu quero que vocês façam. Ok. Então é isso. Vou finalizar por aqui.